28 de dezembro de 1992, o corpo de Daniela Pérez foi encontrado no matagal na Barra da Tijuca, no Rio de Janeiro, com 18 perfurações. O assassino? Um colega de elenco que 48 horas antes estava gravando cenas de amor com a vítima na novela das 8 da Globo, De Corpo e Alma. E o pior, gente, é que se não fosse a mãe dela, a Glória Pérez, ter transformado o luto em uma investigação implacável, esse crime brutal teria sido classificado pela polícia como um simples latrocínio. A verdade foi costurada com mentiras e incompetência policial desde o primeiro minuto. Essa história não é só sobre um assassinato chocante. É sobre como a justiça brasileira só funciona quando alguém poderoso e com muita garra decide arregaçar as mangas e fazer o trabalho que o Estado deveria ter feito. Pausa para o choque. Estamos falando de um crime que parou o Brasil. Um crime que aconteceu no auge da fama, nos bastidores da maior teledramaturgia do país. Daniela, com apenas 22 anos, era a estrela ascendente, a filha da autora da novela. Ela interpretava Yasmin, uma jovem bailarina cheia de vida. E Guilherme de Pádua, o Bira, era o par romântico dela. Um cara que para o público parecia um mocinho em ascensão. Mas por trás das câmeras, a história era bem diferente. O que parecia um romance de novela era, na verdade, uma trama de obsessão, inveja e frustração profissional que culminou em uma violência inimaginável. O assassinato de Daniela Pérez é um marco na história criminal brasileira. Não apenas pela brutalidade, mas pela forma como expôs a fragilidade do nosso sistema de justiça. Guilherme de Pádua, um ator de Minas Gerais, tinha acabado de chegar ao Rio e estava desesperado por espaço na novela. Ele achava que seu personagem, Bira, estava sendo subaproveitado, que suas cenas estavam diminuindo. E na cabeça dele, doentia e egocêntrica, a culpa era de quem? Da Daniela. Ele começou a assediá-la nos bastidores. Não era um assédio físico inicialmente, mas uma pressão constante, uma súplica por mais cenas, uma tentativa de usar Daniela para chegar até Glória Pérez, a autora. Daniela, claro, rejeitou as investidas e se afastou. Ela não era boba, percebeu a obsessão e o desespero dele. E essa rejeição, para Guilherme, foi o estopim. Segura essa! O crime aconteceu na noite de segunda-feira, 28 de dezembro. Daniela saiu dos estúdios da Globo, no Projac, por volta das 21h10, dirigindo seu carro. Ela foi seguida de perto por um Fiat Uno branco, dirigido por Guilherme de Pádua. Mas ele não estava sozinho. Sua esposa na época, Paula Tomás, grávida de 4 meses, estava no banco do carona. Sim, a esposa grávida participou ativamente do planejamento e da execução desse horror. Daniela notou que estava sendo seguida, mas provavelmente pensou que era apenas um fã insistente ou algum colega de trabalho querendo conversar. Ela parou em um posto de gasolina, mas o Fiat Uno continuou na cola. A perseguição só terminou quando Daniela parou em uma rua pouco movimentada, na altura do bairro da Barra. O que se seguiu é aterrorizante. Guilherme de Pádua,
forçou Daniela a sair do carro. Ele a levou para um matagal próximo, um lugar deserto e escuro. E é aqui que a primeira grande mentira da história começa a ruir. Quando o corpo foi encontrado, a polícia, na pressa e na incompetência, inicialmente tentou classificar o caso como latrocínio, roubo seguido de morte. Por quê? Porque era mais fácil. Menos trabalho, menos pressão da mídia. Mas a Glória Pérez, gente, a mãe, sabia que aquilo não fazia sentido. Latrocínio. O carro de Daniela estava lá. Os pertences dela estavam lá. O que foi roubado? Nada. Zero. O crime era passional, era pessoal, era um acerto de contas doentio. Glória Pérez, no meio do luto mais devastador que uma mãe pode sentir, virou Sherlock Holmes. Ela começou a ligar para todos os amigos, colegas de elenco, motoristas de táxi, qualquer pessoa que pudesse ter visto algo na saída dos estúdios. Ela não dormia, não comia. Ela só pensava em uma coisa: encontrar a verdade que a polícia estava tentando enterrar. E foi a investigação particular de Glória que trouxe o primeiro indício crucial. Um taxista que estava na região, na hora do crime, ligou para a Glória. Ele se lembrava de ter visto um Fiat Uno branco fechando o carro de Daniela. Ele se lembrava do motorista. E ele se lembrava da placa. Ele anotou a placa. Pausa pro arrepio. A placa anotada pelo taxista batia com o carro de Guilherme de Pádua. A partir desse momento, a polícia não teve mais como ignorar. Eles chamaram Guilherme para depor. E é aqui que o ator frustrado começou a dar sinais de que estava prestes a desmoronar. Guilherme de Pádua chegou à delegacia acompanhado da esposa, Paula Tomás. Ele estava calmo demais, com aquela frieza de quem está atuando. Mas havia um detalhe que não batia. Ele estava usando uma camisa que tinha sido vista por alguns colegas de trabalho no dia anterior. E essa camisa, segundo os depoimentos, tinha uns arranhões suspeitos. Os investigadores, pressionados pela mídia e pela Glória Pérez, começaram a apertar. Perguntaram sobre a placa, sobre o Fiat Uno, sobre o que ele estava fazendo na Barra da Tijuca. Guilherme, inicialmente, negou tudo. Disse que estava em casa, dormindo com a esposa. Uma mentira que seria desmascarada em poucas horas. Mas a bomba veio quando a polícia foi até o apartamento de Guilherme. Eles encontraram o Fiat Uno branco. E o mais bizarro, o carro tinha sido lavado recentemente de forma apressada e no porta-malas eles encontraram um pedaço de carpete que parecia ter sido trocado. Por que lavar um carro no meio da noite, no dia seguinte a um assassinato? A pressão aumentou. E Paula Tomás, a esposa, começou a mostrar sinais de nervosismo. Ela não conseguia manter a calma que Guilherme exibia. Ela tinha a face de uma pessoa que sabia de um segredo terrível e estava prestes a explodir. E aí vem o plot twist, que parece roteiro de filme B, mas é pura realidade brasileira. Guilherme e Paula são levados para a delegacia novamente. O delegado, sem ter certeza absoluta, mas com a pressão do público e da mãe da vítima nas costas, decide fazer um blefe. Ele diz a Guilherme que a esposa já tinha confessado e o entregado. O que aconteceu em seguida? Guilherme de Pádua desabou.
Ele confessou o crime, mas claro, ele tentou minimizar sua culpa. Na primeira versão, ele disse que agiu sozinho, que foi um acidente após uma discussão acalorada. Ele alegou que Daniela o provocou, que ele perdeu a cabeça. Mas a Glória Pérez, que já estava à frente da investigação, não engoliu essa história nem por um segundo. Por que 18 punhaladas? Por que em um matagal? Por que a esposa estava no carro? A confissão de Guilherme foi o primeiro passo, mas a verdade completa só veio à tona depois. Ele tentou proteger Paula, mas a investigação logo revelou que ela não era apenas uma cúmplice passiva. Os detalhes forenses do crime são de revirar o estômago e mostram a frieza e a premeditação. Daniela foi atacada com um objeto pontiagudo, que a perícia descreveu como um tesourão ou um punhal. Eram 18 golpes. Mas o que choca é a localização desses golpes. Não foram golpes aleatórios de raiva. Os ferimentos atingiram pontos vitais: o pescoço, o peito, a região do pulmão. O laudo pericial indicou que alguns dos golpes eram tão profundos que atravessaram o corpo de Daniela. Isso não é um crime passional de quem perde a cabeça. É uma execução, e a cena do crime tinha um detalhe macabro que comprovava a participação de Paula Tomás. No matagal, perto do corpo de Daniela, a polícia encontrou um pedaço de tecido, um lenço. Glória Pérez, olhando as fotos e os relatórios, reconheceu o tecido. Era um lenço que Paula Tomás usava com frequência. A versão real do crime, montada através de evidências e testemunhos, é muito mais sombria do que a confissão inicial de Guilherme. Eles planejaram o ataque juntos. O motivo: vingança e frustração. Guilherme estava convencido de que Daniela tinha falado mal dele para a mãe, sabotando sua carreira na novela. Ele queria dar uma lição nela, humilhá-la. O plano era simples e cruel: atrair Daniela para um local isolado, forçá-la a sair do carro e depois atacá-la. Mas o que ninguém esperava é que eles fossem tão brutais. Quando Guilherme levou Daniela para o matagal, Paula Tomás estava lá. Ela não estava apenas esperando no carro. A perícia sugeriu que, enquanto Guilherme imobilizava a vítima, Paula, motivada por ciúmes e pela mesma frustração doentia, desferiu grande parte dos golpes. Imagine o cenário. A atriz que minutos antes estava na televisão, cheia de vida, sendo brutalmente assassinada por seu colega de cena e a esposa dele. Uma cena digna de terror. E aqui, gente, chegamos ao ponto nevrálgico do nosso sistema judiciário: o julgamento. O caso Daniela Pérez virou um circo midiático. O Brasil inteiro acompanhava cada detalhe. A defesa de Guilherme de Pádua e Paula Tomás usou todas as táticas possíveis para desqualificar o crime, tentando transformá-lo em algo menos grave. Eles tentaram alegar que foi um crime de ímpeto, que não houve premeditação. Mas Glória Pérez estava lá, no tribunal, de forma incansável, apresentando as provas que ela mesma ajudou a coletar. O depoimento do taxista, o lenço de Paula, a camisa de Guilherme, o laudo pericial
das 18 punhaladas. O júri, em 1997, finalmente deu o veredito. Guilherme de Pádua foi condenado a 19 anos e 6 meses de prisão. Paula Thomaz foi condenada a 18 anos e 6 meses. Mas, e aqui está o grande golpe na face da justiça. Por causa da legislação brasileira da época, que permitia a progressão de regime de forma relativamente rápida, eles não cumpriram nem metade da pena total. Guilherme de Pádua saiu da prisão em 1999, após cumprir apenas 6 anos e 9 meses. Paula Thomaz saiu um pouco antes. Causa para a indignação. Menos de 7 anos de cadeia por tirar a vida de uma jovem de 22 anos, com 18 facadas, em um crime planejado e executado com frieza. Isso nos leva ao real dessa história, que não é o assassinato em si, mas o legado de Glória Pérez. A autora, ao ver a impunidade se materializar, percebeu que o problema não era apenas o assassino, mas a lei. Na época, o homicídio qualificado, com requintes de crueldade, motivo torpe ou emboscada, não era considerado um crime hediondo. Isso significa que os assassinos tinham direito a todos os benefícios de progressão de pena. Glória Pérez não aceitou. Ela transformou sua dor em uma cruzada nacional. Ela iniciou uma campanha de coleta de assinaturas para um projeto de lei de iniciativa popular. O objetivo era simples e direto: incluir o homicídio qualificado no rol de crimes hediondos. Imagine a força dessa mulher. Enquanto a maioria das pessoas se afundaria na dor, ela estava na rua, coletando milhões de assinaturas, batendo de porta em porta, convencendo políticos, mobilizando a mídia. E aqui está o poder do povo brasileiro quando está unido. Glória Pérez conseguiu. O projeto de lei de iniciativa popular foi aprovado pelo Congresso Nacional e sancionado pelo Presidente da República. A Lei 8.930/94, conhecida como a Lei dos Crimes Hediondos, foi alterada. Desde então, o homicídio qualificado passou a ser inafiançável e o cumprimento da pena deve ser em regime integralmente fechado. Na época, hoje é 2/5 ou 3/5 da pena em regime fechado, dependendo da primariedade. Mas o ponto é, o assassino não sai em 7 anos. Esse é o legado de Daniela Pérez e a vingança definitiva de Glória. Ela mudou a lei para que nenhum outro assassino brutal se beneficiasse da mesma facilidade que Guilherme de Pádua e Paula Thomaz tiveram. E se eu te dissesse que mesmo após a condenação, Guilherme de Pádua continuou tentando manipular a narrativa? Após sair da prisão, ele tentou se reinventar, virou pastor evangélico, usando a fé como um escudo público contra a sua história de violência. Ele tentava pregar o perdão, mas nunca demonstrou remorso verdadeiro pelo que fez a Daniela. Paula Thomaz, por sua vez, mudou de nome, casou-se novamente e tentou viver uma vida anônima, mas a mancha do crime jamais a abandonou. Ela foi a única que tentou, inclusive, ter o direito de apagar o nome do crime de seus registros, alegando que já havia cumprido a pena. A justiça negou. É importante frisar um detalhe que a Glória Pérez sempre enfatizou:
O crime não foi passional no sentido de ciúmes amoroso. Foi um crime de ambição frustrada. Um ator de ego gigantesco que não aceitou ser rejeitado e ter seu caminho profissional barrado por uma jovem que estava apenas fazendo o trabalho dela. Essa história é um espelho brutal do nosso país. Mostra como a fama pode ser uma casca vazia, como a inveja pode levar à destruição total e como, muitas vezes, a justiça só é alcançada quando a vítima tem alguém com força e voz para lutar contra a máquina. A Glória Pérez nem só garantiu que os assassinos de sua filha fossem condenados, mas ela garantiu que o sistema legal brasileiro fosse melhorado para proteger as futuras vítimas de crimes hediondos. Ela fez o trabalho que o Congresso deveria ter feito por conta própria. Pense nisso. Se Daniela Pérez não fosse filha de uma autora de novelas poderosa, a placa do Fiat Uno teria sido ignorada. O crime teria sido arquivado como latrocínio e Guilherme e Paula estariam livres muito antes, sem a pressão da mídia. E é exatamente por isso que essa história de 1992 ainda ressoa com tanta força hoje. Porque ela prova que no Brasil a verdade é uma construção dolorosa, muitas vezes financiada e executada por quem tem o coração partido, e não pelo Estado. Daniela Pérez foi tirada de nós de forma cruel e covarde. Seus assassinos pagaram um preço ridículo, mas a Glória Pérez garantiu que, pelo menos, eles fossem rotulados para sempre como criminosos hediondos e que o futuro de outros crimes brutais tivesse um caminho judicial mais severo. A pergunta que fica e que eu quero que vocês respondam nos comentários é: por que a polícia demorou tanto para investigar a pista do Fiat Uno, mesmo com o testemunho do taxista? Você acha que houve má fé ou apenas incompetência? Escreva o que você pensa sobre a atuação da polícia e do judiciário na época. E se essa história te chocou, se inscreva no canal para não perder o próximo mistério que vamos desvendar. No próximo vídeo, vamos mergulhar no caso Evandro Ramos Caetano, o mistério das crianças desaparecidas em Guaratuba. Um caso que envolve rituais de magia negra, tortura e confissões forçadas. Você não vai querer perder. Fiquem ligados.